passadas 20 horas para a maturação dos ovos e depois 6 horas mais tarde, uma segunda injeção e... não, 6 horas fez a primeira injeção, 20 horas depois fez a segunda e aí 6 horas depois ele fez o hand striking, que é você forçar a barriga do peixe para ele ejetar os ovinhos, né? E aí ele conseguiu, fez a mesma coisa com os machos e os ovos incubou por 18 horas. E aí ele conseguiu, né, a desova manual, tudo documentado, bonitinho. Aqui ele já colocando o esperma sobre os ovos. Vai lá. Aí já tem os embriões começando a se formar. Essa foto aqui dá para ver bem. Mas é ovo adesivo ou... É adesivo. Ele conseguiu cerca de 1000 ovos, dos quais está escrito, acho que 300 ou 400 vingaram. Aqui é a informação mais crucial, né? Os parâmetros da água na hora e durante o processo. Na hora que ele fez a hipofisação, dureza 8, lembra que eu tinha falado no início? Dureza tem que ser menor do que 12, mas eu não disse quanto, tá? Parece que a condição ideal que esse cara conseguiu, ele fez experimentos com águas em diferentes pHs, em diferentes durezas, e o melhor resultado obtido foi com esses parâmetros. Dureza total 8, dureza em carbonatos 4, temperatura 25 graus Celsius. Tá? Depois que a eclosão já tinha acontecido, foi feito num aquário de 70 litros, aí os parâmetros ele já tinha modificado. Ó. Dureza total 2, KH quase inexistente, e ele subiu a temperatura para 28. Mais de 1000 ovos, 300 alevinos sobreviveram. Eu tenho 2 ou 3 filmes, vídeos desses alevinos. Está no próprio pendrive. Não está no PowerPoint, não. Mas eu tenho eles ali no pendrive. Está aqui mostrando a fase larval, depois e tal. Repare a data, março de 2008. Avança. E aqui alevinos já com 1 mês e meio de idade. Repare que essas botas que a gente encontra para vender nas lojas não são muito maiores do que isso, né? Quer dizer, são maiores, mas não muito. Por isso que eu falei, as botas que a gente encontra para vender não tem mais que 3 meses de idade. Se com 1 mês e meio de idade ela já está nesse porte, com 3 meses já está no tamanho comercial. E é aí que eles ganham muito dinheiro. Porque afinal de contas, entre trazer 10 botas de 10 centímetros em caixas de isopor enormes no avião, é melhor trazer 1000, 5000, 10.000 botas na mesma caixa. Tá? Vai ganhar muito mais dinheiro com isso. Isso aqui dia 4 de abril de 2008. Repare que 40 e poucos dias depois. Ó, eu sou professor. E depois de toda a aula que eu dou, eu costumo testar os meus alunos para ver se eles aprenderam aquilo que eu ensinei. Então, se vocês não se incomodarem de responder ao meu questionário, por gentileza, Edmar. Pergunta número 1. Quantas listras escuras tem uma bola de palhaço? 3. Resposta? 12. 3 listras. Quem marcou a letra C, acertou. Vai lá. Qual sexo das 2 maiores botas dessa foto? Macho e fêmea. Qual é o macho? À esquerda. Tem certeza? Sim. Sim. Olha aqui a nadadeira completamente aberta em V, enquanto que essa daqui está arqueada. Essas 2 são minhas botas números 2 e 3, em termos de tamanho, de porte físico. Embora a idade não seja muito parecida, não. Essa bote aqui tem 10 anos de idade. Foi uma doação que me fizeram. Ela está comigo há uns 3 anos, mais ou menos. 3, talvez 4 anos. Mas ela já chegou na minha casa como minha número 2, em termos de tamanho. Essa aqui chegou a passar ela. Chegou a ser a número 2 e aí foi brigar com a Big Bot, se deu mal na briga e por conta das sequelas dessa briga, ela definhou e voltou a ser número 3. Essa aqui continua sendo a número 2 na hierarquia. Mas nitidamente uma fêmea. Essa fêmea está comigo
desde o tamanhinho de alevino. E ela tem cerca de 6 anos de idade. Já está do porte daquela de 10 anos. Oi. Pode perguntar também se são de Sumatra ou de Bornéu. Posso? Vamos lá. Vamos lá então. É de Sumatra ou é de Bornéu? É que tem parcialmente vermelhinho, se não me engano é Bornéu. Olha aqui, ó. Tem preço também. Não, mas uma parece que é todo preto. Agora olha essa. Olha essa aqui. Essa é toda laranjinha. Essa é de Sumatra. Essa é de Bornéu. Essa é de Bornéu. Vai lá. Marcos, Oi. desculpa, só voltando naquela parte que você falou das chuvas, e aí as botes vão mais para o interior da floresta, de forma, tipo, as lagoas, elas desovam a água. Aí volta a chover mais, chega a formar lagoas separadas do rio ou não? Eu não tenho essa informação para te dar. Não sei. Ah, você falou que elas formam. Eu sei que após as chuvas, o rio transborda, né? E faz determinadas lagoas. E são nessas lagoas onde normalmente elas desovam. Mas então, a lagoa já está Está caracterizado que é afastado do rio. Então, na próxima chuva elas voltariam, na próxima enchente, é isso? Não necessariamente ao mesmo lugar, porque o alagadiço que acontece não é no mesmo ponto exato. Não, Em outras palavras, ela não é como o salmão que volta à nascente do rio para desovar. Eu estou falando em relação ao rumo à lagoa. Então, a lagoa não está em seguida ao rio. Então, para esses filhotes dessas botas de 7, 8 anos voltarem para o rio de novo, tem essa passagem? Não tem ou tem que voltar? Deve ter, porque senão elas morreriam todas. Elas voltam, claro. Uma outra curiosidade que eu não falei na época, na ocasião, mas a gente fala também, Sumatra e Bornéu não permite coletas de botes com mais de 15 centímetros. Tá? Se por acaso chegar alguma remessa para você com botes maiores do que 15 centímetros, é contrabando. É proibido extrair, retirar do habitat botes maiores que 15 centímetros. Ok? De vez em quando a gente encontra. E se tentassem botar essas botas nos rios aqui? Eu sei que tem um problema de você botar uma espécie de mas sempre isso é um risco? Não existem casos em que se poderia... Ô Márcio, certa vez eu tive um bate-boca com um sujeito lá do fórum, não vou citar nome, porque não vem ao caso, um cara mal educado, e o único objetivo do cara era querer provar que os outros estão errados, e o camarada começou a bater boca comigo, que eu não entendo nada sobre botes, que eu sou uma farsa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu falei, tá bom, eu sou assim, eu não preciso do seu aval para nada, amigo. Mas enfim, ao longo desses bate-bocas que eu tive com esse cara, que acabou expulso, não está mais no fórum nem nada, mas nem foi eu que expulsei, outras pessoas acharam que ele tinha que ser expulso. Num desses bate-bocas com ele, ele falou assim, porque se você entendesse de bote, você ia saber que as botes aqui no Brasil, nos rios, elas moram assim, elas moram assado. Eu falei, amigo, não existe bote brasileiro em rio. Não, é porque você não conhece o rio Zé da Silva, ele falou o nome do rio lá tem botes desse tamanho e coisa e tal. Eu falei, das duas, uma, ou você é mentiroso, ou alguém fez uma grande cagada de soltar botes grandes num determinado rio e, porventura, elas sobreviveram e coisa e tal. Porque ele estava discutindo comigo que os parâmetros de água que eu recomendo não são os que na natureza acontecem. Aí ele deu o exemplo do rio brasileiro. Eu falei, mas no Brasil não tem, porra. Né? Então, o que ele estava dizendo, supondo que seja verdade, é que alguém largou a bote lá e a bote conseguiu sobreviver naqueles parâmetros daquele rio, que eu nem me lembro mais quais são. Mas um deles seria água completamente parada, segundo ele. Ele falou o rio, qual era? Olha, o nome do rio, não, eu não me lembro dele ter falado, não, mas era na região Nordeste, em algum lugar da região, ou talvez Planalto Central. Planalto Central. Não era Nordeste, não. Se não me engano, Goiás. Tá? Mas aqui disso, no Brasil não daria, porque as botas são sujeitas às chuvas das monções lá na Ásia. Nós não temos monções, mas o Amazonas também passa por períodos de secas e alagadiços, né? E temos chuvas tão fortes quanto? Temos chuvas fortes. E como os parâmetros de água não são tão diferentes,
exceto pelo afastamento geográfico da Indonésia para o